Gostaria que abrissem a Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, hoje no capítulo 4. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 12, dando continuidade à nossa exposição na primeira carta aos Tessalonicenses. Ok, 1 Tessalonicenses. Ok, Gabriel, você vai me acompanhando e passa aí, por favor, tá certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isto, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos com a Tua palavra nesta noite. Sê conosco, e permita que o mesmo Espírito Santo que a inspirou esteja iluminando o nosso coração e mente, e que esta palavra encontre um lugar especial em cada vida aqui presente. E ao sairmos daqui, saiamos transbordando de alegria e desejosos em fazer a Tua vontade. Fala, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão. Em nome de Jesus, nós vamos dar então continuidade à nossa exposição na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já sabemos, essa carta foi escrita no contexto da segunda viagem missionária, por volta do ano 51. E o propósito maior do apóstolo Paulo ao escrever essa carta é que aqueles irmãos devessem ter a consciência de que eram alvos e ao mesmo tempo testemunhas da graça de Deus. E tinha que ser testemunhas dessa graça até a volta do Senhor Jesus. Nós vimos também, já sabemos, que esta carta ela está didaticamente dividida em dois blocos. O primeiro bloco formado pelos capítulos 1, 2 e 3. Nesse primeiro bloco, o apóstolo Paulo faz aí algumas narrativas pessoais e, ao mesmo tempo, reflexivas. Nesse primeiro bloco, ele vai falar usando o próprio testemunho dos missionários, ou seja, dele, de Silas e de Timóteo, para deixar claro para os irmãos que a nossa melhor defesa, o nosso melhor argumento é o nosso testemunho. Nós precisamos testemunhar dessa graça, e quanto melhor esse testemunho, melhor então
estaremos transmitindo o Evangelho do Senhor Jesus. A melhor defesa do cristão, na realidade, é o seu bom comportamento, marcado pela santidade, pela obediência e pelo serviço. Então, nos 3 primeiros capítulos, ele trata disso. O segundo bloco da carta começa, então, aqui no capítulo 4 e vai até o capítulo 5. Nesse segundo bloco, capítulo 4 até o capítulo 5, o apóstolo, então, vai fazer algumas exortações práticas. Ou seja, no primeiro bloco, o apóstolo Paulo olha para o passado, né? Então usa o seu testemunho para falar do comportamento deles no meio dos Tessalonicenses. Agora, no segundo bloco, capítulo 4 e capítulo 5, o apóstolo Paulo vai olhar para o presente e também para o futuro, para reforçar que aqueles irmãos deveriam progredir, abundar e transbordar em santidade, no amor, na obediência e no serviço. E transbordar na santidade, no amor, na obediência e no serviço, de fato, era a única maneira de verdadeiramente agradar a Deus e viver de maneira digna diante dos ímpios, diante dos de fora. Então, ele vai agora, nesse segundo bloco, dizer o seguinte: vocês aprenderam, muitos já estão vivendo, e a minha orientação é que vocês progridam ainda mais. Vocês observaram que por 2 vezes eu quero que vocês progridam ainda mais. Aquilo que vocês já aprenderam, vocês têm que crescer. O crente tem o propósito de crescer, e crescer cada vez mais na santidade, cada vez mais no amor, cada vez mais na obediência, crescendo cada vez mais também no serviço. E desta maneira vocês vão agradar a Deus e também vão viver de maneira digna diante das pessoas que não são crentes, dos ímpios. Nesse segundo bloco, o apóstolo então vai tratar de questões éticas, de questões doutrinárias práticas para a vida cristã, com as quais o crente tem que conviver todos os dias. Todos os dias o crente é desafiado a viver a sua cosmovisão. Todos os dias o crente é desafiado a viver uma ética diferente do mundo. Todos os dias o crente é desafiado a ter uma maneira de viver, um comportamento de vida diferente dos que estão lá fora. E segundo o apóstolo vai deixar claro para nós que ao vivermos, ao darmos o nosso testemunho, ao viver o cristianismo na prática, dia a dia, né, nós corremos 2 riscos, ou seja, nós vivemos sempre aí rodeados por essa sombra, e nós temos que ter cuidado. Segundo o apóstolo Paulo, dia após dia nós corremos esses 2 riscos na nossa caminhada. Primeiro, o risco da acomodação. É por isso que ele repete, insiste e diz para eles: vocês já estão vivendo, mas devem continuar vivendo. Porque nós corremos o risco da acomodação. Você achar que já está bom, achar que já chegou num patamar e não precisa mais. Você já leu a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse 2 vezes e não precisa ler mais. Você já veio no domingo à igreja, não precisa fazer mais nada. Você já entregou o dízimo, não tem que fazer mais nada. Muitos, infelizmente, acham que chegam num determinado patamar e podem parar. O apóstolo Paulo disse: não, o crente não pode se acomodar, ele não pode parar. Acomodação para o crente é um perigo muito grande. Por isso que o próprio apóstolo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, ele vai dizer claramente: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que está em pé, aquele que acha que já chegou num determinado lugar, tome cuidado, né? Segundo o escritor da carta aos Hebreus, exatamente isso, lá na carta aos Hebreus, o escritor da carta, ele menciona 6 perigos, 6 riscos que os crentes correm, precisam estar atentos a esses riscos, senão ele é enredado e de repente você cai numa situação dessa. Um deles, por exemplo, é o risco da indolência, ou seja, da preguiça espiritual.
né? Você pode abrir aí em Hebreus, capítulo 5, do versículo 11, até Hebreus 6, versículo 20. Lá o escritor da carta está tratando dessa preguiça espiritual, dessa indolência, dessa letargia. Também no capítulo 2 de Hebreus, versículo de 1 a 4, o apóstolo trata aí da negligência. A acomodação leva à negligência. O sujeito que fica acomodado, ele começa a negligenciar. E nessa pandemia, o resultado para muitas pessoas está sendo isso. Ele acostumou a assistir o culto na casa dele, de pijama, comendo pipoca, e acha que agora não precisa mais vir à igreja e nem congregar. Ele se acomodou, né? Ele fez um curso disso, aquilo outro, fez um curso de um determinado pregador importante, né? E aprendeu isso, aprendeu aquilo, e acha que já está bom. Aí ele começa a ficar indolente, começa a ficar preguiçoso, começa a ficar negligente. E todos esses perigos, todos eles vão desembocar no segundo problema, no segundo risco que nós corremos. Então, no exercício da nossa fé, na hora de darmos o nosso testemunho, nós corremos esse risco, tanto da acomodação, mas por outro lado, corremos o risco também da aculturação, que estava presente nos dias dos Tessalonicenses. Quando Paulo escreveu essa carta, ele escreve com muito cuidado, como um verdadeiro pastor, e nessa carta ele demonstrou realmente o seu cuidado pastoral, parecido com a mãe, com a dedicação de uma mãe, com a responsabilidade de um pai. Ele disse isso, e agora ele está preocupado. Aqueles irmãos precisavam continuar crescendo, para não cair na acomodação, mas precisava continuar crescendo para não cair na aculturação, que é o outro lado, ou seja, é ser enredado pelo mundo. Tem um ditado antigo no contexto das missões, de evangelização, que diz assim: ou você é um missionário ou será um campo missionário, né? Ou o crente evangeliza ou vai ser evangelizado. E aqui, esse pano de fundo é claro aqui na mente de Paulo, a preocupação dele com aqueles irmãos se aculturarem, ou seja, retrocederem, voltar para as práticas antigas. Se eles não crescessem, eles iriam mais cedo ou mais tarde voltar para as práticas antigas. E isso acontece na igreja ainda hoje. Aquela pessoa que se converte aqui, que vem, que aceita o Senhor Jesus, declara Jesus como Salvador, mas ele não frequenta a escola bíblica, ele não cresce, ele não lê a Bíblia, ele não aprende. Daqui a pouco ele voltou para o mundo. Ele voltou às práticas antigas, porque ele não cresceu, não desenvolveu, não criou raízes. Paulo estava com essa preocupação, né? Ele sabia muito bem, se aqueles crentes não continuassem crescendo, se eles não continuassem abundando no testemunho cristão, no propósito, na proposta de vida cristã, na cosmovisão cristã, eles iriam ser enredados pelo mundo novamente. Por isso que ele os exorta a buscarem cada vez mais a excelência, o crescimento, né? De fato, meus queridos irmãos, a grande tragédia vivida pelo cristianismo contemporâneo é o comportamento de muitos cristãos. O comportamento de muitos cristãos não tem demonstrado o contraste irreconciliável entre a proposta cristã e a ética do mundo. E, infelizmente, uma das grandes tragédias do cristianismo hoje é que o testemunho de muitos cristãos não mostra esse contraste. Muitos, infelizmente, o comportamento de muitos cristãos no casamento, na família, nos negócios, nos relacionamentos, no exercício da cidadania e do mandato cultural. Hoje eu falei do mandato cultural, né? Então não tem nada de errado o Pedro Henrique ser muito bom de bola, ser um grande jogador, mas ele precisa ser crente jogando bola, precisa ser diferente lá jogando bola. Mas, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, o comportamento deles, como eu disse, na família, nos negócios, o comportamento deles na sociedade em geral, em nada ou em muito pouco,
tem sido diferente dos de fora. E isto, de fato, é uma tragédia. É uma tragédia. Então, esse perigo também o escritor da carta aos Hebreus fala, capítulo 3, versículos 7 a 14, ele fala que essa aculturação vai levar à incredulidade e à desobediência. E ele vai dizer que o perigo de não se crescer em santidade é retroceder às velhas práticas. Então o crente, aquele que nasceu de novo e não se preocupa em crescer em santidade, e o propósito da sua salvação é viver essa santidade, aquele que não se preocupa em viver essa santidade, ele vai sim, mais cedo ou mais tarde, voltar às práticas antigas. Isso o escritor da carta diz, capítulo 10 de Hebreus, versículos 26 a 39. Ele deixa claro lá que a falta de santidade é a causa do retrocesso. Ou seja, quem não cresce em santidade retrocede às práticas antigas. É como um alcoólatra, por exemplo. Um alcoólatra que largou o álcool, que abandonou o vício. A partir daquele dia que ele abandonou o vício, ele tem que vigiar todos os dias. Ele tem que evitar, como diz os alcoólicos anônimos, o primeiro gole sempre, fugir até da aparência do mal. O dia que ele relaxar, o dia que ele descuidar, o dia que ele ficar preguiçoso, ele vai voltar ao alcoolismo, ele vai voltar ao álcool, com certeza. Então Paulo estava com essa preocupação, ele sabia que nós, os cristãos, todos os dias, no exercício do nosso cristianismo, no nosso cristianismo prático, no nosso testemunho, na nossa vida diária, nós corremos esses dois riscos, tanto de acomodar quanto de aculturar. Os dois riscos, ou seja, achar que está bom e não preciso mais, e não vigiar, não crescer em santidade e daqui a pouco voltar às práticas antigas. Já estou negociando como negociava antes, já estou agindo com a minha família como eu agia antes, já não respeito mais a minha esposa como eu não respeitava antes, e assim sucessivamente. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso é que ele agora, nesta parte da carta, a partir do capítulo 4, ele vai falar a respeito do verdadeiro testemunho, o testemunho que agrada a Deus e é ilibado diante dos homens. Paulo vai agora retomar o assunto da santidade, o assunto do amor, o assunto da obediência e o assunto do trabalho. Observe aí comigo, ele termina a sessão anterior, lá no versículo 12 do capítulo 3, dizendo assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no quê? No amor. No versículo 13, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. E agora ele começa o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, marque aí na sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 8, ele vai falar a respeito da santidade. Ele vai desafiar os crentes a continuarem crescendo em santidade. Inclusive o apóstolo Paulo começa elogiando aí os irmãos, mas ele diz o seguinte: você nunca nessa terra, até a volta do Senhor Jesus, nunca pode se dar por satisfeito em questões espirituais, tem que continuar crescendo sempre, sempre, até o dia que Jesus voltar, sempre. E é isso que ele vai dizer nesses versículos de 1 a 8, No caso dos Tessalonicenses aqui, eles deveriam começar se abstendo da imoralidade. A imoralidade sempre foi o vilão para os cristãos do Novo Testamento e ao longo de toda a história. Sempre a imoralidade foi um espinho na carne da santidade da igreja. Sempre foi. E é por isso que o apóstolo começa por ela. Vocês têm que continuar crescendo em santidade. E a primeira preocupação de vocês tem que ser com relação à imoralidade. Ele vai dizer lá que vocês têm que se abster de toda forma de imoralidade. Olha aí no versículo 3, Isto é a vontade de Deus, a vossa santificação. E para a vossa santificação, que vos abstenhais da
prostituição. A palavra aí, porneia, é imoralidade, todo tipo de imoralidade. É um problema para a santidade. E por que a igreja contemporânea sofre tanto hoje? Com o advento da tecnologia, com a era digital, né? A pornografia está na ponta do dedo. Está na ponta do dedo, a facilidade é muito grande, e isso tem sido um desastre, tem sido uma tragédia para a santidade da igreja contemporânea, e é por isso que muitas vezes estamos aí nos arrastando, sofrendo, porque o povo não vive vida santa, e nós somos chamados para a santidade, e a ordem principal é: sede santos, porque eu sou santo. Mas muitos cristãos estão cada vez mais aculturados, parecendo cada vez mais com os ímpios, cada vez mais. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz então: olha, vocês precisam continuar crescendo em santidade, e precisam continuar crescendo em santidade, e a primeira providência é tomar cuidado com a prostituição, com a porneia, e isto por causa de 4 princípios. Anota aí. Por que você e eu, que nós temos que nos abster da prostituição? Por que você tem que tomar cuidado com esse celular, com muitos sites, com muitos com outro com muitos desses por aí, né? Desses canais, né? A quem você segue, toma cuidado. E Paulo vai dizer aqui, primeiro motivo, primeiro princípio pelo qual nós temos que abandonar a imoralidade. E a palavra que ele usou aqui para imoralidade, porneia, significa impureza de todas as formas. Essa é uma palavra ampla para todas as impurezas. Por exemplo, essa palavra se aplica às relações sexuais ilícitas, essa palavra se aplica ao adultério, essa palavra se aplica à fornicação, essa palavra se aplica ao homossexualismo, ao lesbianismo, à relação sexual com animais, com mortos, com parentes próximos, com homem e mulher divorciados indevidamente, e todas as formas de impurezas advindas, por exemplo, da adoração a ídolos. Inclusive, por exemplo, o comer coisas sacrificadas a ídolos também é uma imoralidade. E nós devemos nos abster disso. Primeiro, por causa do nosso chamado. Olha comigo aí no versículo 7. No versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim, o que diz? Por que você e eu, por que vocês e eu, por que todos nós temos que nos abster da impureza? Por causa do chamado. O nosso chamado é para ser separado. De fato, o mundo não é referência para nós. Não é referência para nós. É muito triste quando as nossas moças, nossos rapazes, nossas crianças, nossos adolescentes começam a imitar as coisas que estão lá fora. O que está lá fora não é referência para nós. O nosso chamado é diferente. E por causa do nosso chamado, nós temos que nos abster dessas coisas. Segundo, marque aí na sua Bíblia, por causa da vontade de Deus, ou seja, dos mandamentos de Deus. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e é da vontade de Deus que vos abstenhais da prostituição. Então, por que eu tenho que me abster disso? Por que você tem que se abster disso? Porque é da vontade de Deus. É simples. É um mandamento de Deus. É uma ordem de Deus. É da vontade de Deus que os filhos dele não ajam dessa maneira. Terceiro, anote, e nessa questão ainda da vontade de Deus, no versículo 8, né? Essa vontade de Deus é tão séria que quem desobedecer à vontade de Deus, olha o versículo 8, dessarte, quem rejeita essas coisas, ou seja, quem desobedece essas coisas, quem não se abstém da imoralidade, diz aí, não está rejeitando o homem,
e sim a Deus. E mais ainda, o próprio Espírito Santo. Chamado, a vontade. Terceiro, marque na sua Bíblia, né? Por que eu tenho que me abster disso? Porque agrada a Deus. Olha aqui para mim. Você quer agradar o Senhor? Vamos agora dar formas humanas para Deus, né? Você quer que Deus fique alegre com você? Se abstenha da prostituição. O texto diz, agrada a Deus. Olha comigo, versículo 1 agora, versículo 1, né? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo, como de nós recebestes, quanto à maneira, olha bem aí, finalzinho do versículo 1, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Se abstenha da prostituição, da imoralidade, da impureza. Você vai agradar a Deus. Então, você pode botar uma pedra na cabeça, sair de joelhos daqui de Cuiabá até Juazeiro do Norte, Aparecido, onde quer. Isso não vai agradar a Deus. Quem agradar a Deus tem uma vida digna diante de Deus e dos homens. Viva de maneira que realmente Ele está aqui estabelecendo nas Escrituras Sagradas. Isso vai agradar a Deus. E por último, anote aí também. Por que eu tenho que me abster disso? Por causa do julgamento de Deus. Agora, olha o verso 6. Olha o verso 6. Porque o Senhor conta todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. É o vingador. Deus é santo e não aceita impureza nenhuma. E ninguém vai passar por inocente diante dele. Ele não isenta o culpado. Então Paulo vai argumentando por que nós temos que nos abster. Nós temos que nos abster por causa do chamado. Nosso chamado é diferente. É chamado para ser separado. É chamado para ser santo. Deus te tirou lá das trevas, trouxe para a luz, para você ser diferente. Esse é o chamado. Senão não precisava de ter feito isso. Não precisava de Jesus ter morrido na cruz por nós. Nada disso. Não. Se fosse para você viver do jeito que vivia antes, não precisava do sacrifício de Jesus Cristo. Então, primeiro por causa do chamado. Segundo por causa da vontade. Deus nos chamou e estabeleceu a vontade dele. Olha, aqui na minha casa, aqui no meu reino, a conversa é diferente. Aqui tem que ser assim. Quer vir, quer estar aqui, é desse jeito. Terceiro, porque isso é que me agrada. Ele é o chefe dessa casa, Ele é o dono desse reino, Ele é o Senhor absoluto. Então, o que me agrada aqui é esse comportamento. Qualquer outro comportamento não me agrada. E se você quiser ter outro comportamento, bata em retirada, porque aqui é isto que me agrada. E por causa do julgamento. Um dia teremos o acerto de contas. E todos estarão diante do Senhor para ajustar as contas. Não tem como. E o juízo dele é perfeito. E por que o juízo dele é perfeito? É porque ele sonda o coração. Ele sonda o coração. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo estava preocupado com aqueles irmãos que ele amava tanto, embora novos na fé, mas vinha vivendo intensamente. Ele disse, vocês têm que ir mais ainda, vocês têm que buscar excelência, o crente tem que crescer cada vez mais. Então, de fato, a proposta de Paulo, o crente não pode ser um analfabeto na palavra, um analfabeto espiritual, não pode, ele tem que crescer, dia após dia. E nesse caso, em relação às impurezas, a imoralidade, o segredo aqui que o apóstolo Paulo ensina, primeiro, é não esquecer dos ensinamentos. Aqui tem um detalhe curioso, meus irmãos presbíteros, né? Quando a gente não estuda a palavra, quando a gente começa a esquecer aquilo que já foi ensinado, por isso que o pastor de vez em quando tem que estar repetindo, quando a gente começa a esquecer aquilo que já foi ensinado,
nós começamos a caminhar para as impurezas. Olha aqui, para realmente vencer as impurezas, para vencer a imoralidade, para vencer todas as formas de imoralidades, diz o apóstolo Paulo, acompanha comigo, versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, se lembre daquilo que ele falou. 3, que vos abstenhais da prostituição, não esqueça dessa ordem. 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Agora, depois da conversão, o seu corpo tem importância sim, você tem que cuidar bem dele sim, em todos os sentidos. E ele continua dizendo, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Verso 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude. A palavra defraudar aqui significa exceder, explorar, tirar vantagem, expoliar, lesar, causar decepção. Cuidado, namorados! Cuidado! Olha o que está dizendo na Bíblia. Tomem cuidado. Deus dessas coisas é vingador. O namoro do crente tem que ser diferenciado. Ele foi chamado para um relacionamento diferente. E Paulo diz que nós não podemos defraudar ninguém. A expressão é clara aqui: ninguém ofenda nem defraude. Isto é, ninguém deve ultrapassar os limites da decência humana, dos regulamentos sociais. Ninguém pode se aproveitar do seu irmão. Se você quer agradar a Deus, não explore o seu irmão em qualquer relacionamento. Isso é o que ele está dizendo. Então, não posso esquecer desses ensinamentos. Segundo, eu preciso vigiar e abster. Então, o crente não pode ficar lá na praça dando milho para os pombos. Ele não pode ficar aí como o piu-piu, não estou sentindo nada, né? Ele tem que ficar atento, porque o diabo não está dormindo. O nosso adversário anda de redor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. E por isso que a Bíblia diz, nós temos que resistir firme na fé, temos que vigiar, temos que estar atentos. Próprio Jesus disse isso: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13, ele diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, sejam corajosos e fortalecei-vos. Então tenha coragem de dizer não. Moça crente, tenha coragem de dizer não. Rapaz crente, tenha coragem de dizer não. Não aceite a cultura que está posta aí. Essa cultura que está posta aí é endemonizada. Não aceite. Diga não. Seja forte. O apóstolo Paulo está dizendo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. No contexto do texto que eu acabei de citar: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O crente, por isso que a Bíblia diz, ao invés de se encher de vinho, encha do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, porque o crente tem que ser sempre lúcido. O crente tem que estar sempre sóbrio, não pode ser bêbado. Ele tem que saber a direção correta, ele tem que fazer a leitura correta das coisas, prestar atenção. E a Bíblia diz. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma não está brincando. O inimigo da nossa alma não está de bobeira, está nos analisando, está vigiando, está preparando suas ciladas, a sua estratégia, e vai atacar. Então, para nos livrar dessa imoralidade, dessas impurezas, e a podermos agradar a Deus de fato, nós precisamos não esquecer dos mandamentos, sempre trazer os mandamentos do Senhor à nossa mente, sempre. Então, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Isso é uma grande verdade. Então, se você só lê a Bíblia no texto que o pastor cita aqui, e quando eu leio 12, 14 versículos, você ainda acha que está muito, não dá certo.
Não dá certo. A gente tem que continuar crescendo cada vez mais. Quanto mais você buscar o Senhor, mais você vai se afastar do mundo. Mais você vai se afastar do mundo. Então não esqueça os mandamentos do Senhor. Guarde no coração. Né? João escreveu para os jovens e disse assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. E porque a palavra permanece em vós, tendes vencido Satanás. Tendes vencido o maligno. Então não esqueça. Vigie, fuja até da aparência do mal. Quando a tentação vem de dentro, vem da sua carne, vem de dentro, da consciência da carne, resista. Quando vem de fora, fuja. Fuja. E terceiro e último, várias vezes Paulo diz aqui, nós temos que progredir. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Mas olha como ele termina. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que cresçam, que progridam nisto cada vez mais. Essa é uma tradução literal que eu fiz. Cada vez mais. Então é como se Paulo estivesse dizendo: ó, eu ensinei para vocês, agora o desafio é vocês crescerem nisso, progredir nisso, cada vez mais, cada vez mais. Eu tenho visto aqui aqueles irmãos que estão bem envolvidos com os pequenos grupos, com o nosso discipulado, a alegria deles de aprenderem mais. Aqueles irmãos que estão envolvidos na escola dominical, hoje mesmo tive um testemunho desse aqui na nossa classe de escola dominical. Eles vão aprendendo e vão crescendo, e ele quer ler mais, ele quer aprender mais, ele quer aprofundar mais. Esse sim está no caminho certo, e é isso que Paulo queria. Esse era o desejo dele. Vocês não podem esquecer do que eu ensinei. Vocês têm que vigiar, mas vocês também têm que crescer. O cristão nasceu de novo para crescer. Temos que crescer cada vez mais. E para encerrar, agora do versículo 9 ao 12, Paulo vai falar do amor e do trabalho. E aqui fica claro para nós, observe aí na sua Bíblia, né? No tocante ao amor, né? Ele diz: nem preciso falar mais nada, já falei tudo que tinha que falar, e na realidade as informações que eu tenho dão conta de que vocês estão vivendo, de que vocês aprenderam e estão amando uns aos outros. Paulo elogia, começa com elogio, mas termina no versículo 12, fazendo uma demonstração, né? De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Então, ele está dizendo assim, tem muita gente que não vem aqui na igreja, certo? Mas a igreja vai até eles, é você. E eles vão conhecer a igreja através de você. Então, nós temos que ter um comportamento diferente. É isso que ele está ensinando aqui, né? Ele fala do amor, né? Aqueles irmãos estavam vivendo, ele incentiva que eles pudessem então amar mais e mais. E ele fala do serviço. E aqui fica um pano de fundo muito interessante, porque fica claro, e vai introduzir os assuntos seguintes, que quando da primeira vez Paulo tinha pregou lá a respeito da segunda vinda, alguns não entenderam, da segunda vinda de Jesus, alguns não entenderam direito. Alguns não entenderam direito, né? Por isso é que ele está fazendo agora essa admoestação aqui. E em relação à iminência da volta de Jesus, então eles criam de fato que Jesus pode voltar agora, e por causa disso alguns pararam de trabalhar e ficaram esperando Jesus voltar. Isso começou a gerar alguns problemas, e Paulo agora vai exortá-los: olha, vocês precisam continuar crescendo no amor, amar cada vez mais, mas vocês também têm que trabalhar, e a volta do Senhor Jesus e a convicção de que Jesus vai voltar não pode impedir vocês de trabalharem e de continuar trabalhando e conquistando com as próprias mãos e cuidando daquilo que é de vocês e fazendo com que vocês não venham a precisar de nada dos outros. E aqui ele traz um princípio cristão muito interessante. O próprio Paulo diz que Jesus teria dito que melhor é dar do que receber, e o crente tem que viver isso na prática. Você tem que trabalhar para você, para os seus, e Deus te dando graça, você poder abençoar os outros ainda, e não precisar dos outros.
Você precisa ser e se preocupar em ser mais uma bênção do que abençoado. Essa é a preocupação do cristão. E Paulo então vai dizer o seguinte: olha, a segunda vinda, na realidade, não impede ninguém de trabalhar. Mais tarde, o apóstolo Pedro também vai falar a respeito disso, que na nossa espera da volta de Jesus, a volta de Jesus exige de cada crente fé e ação. Nós precisamos esperar com fé, mas precisamos apressar a volta do Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, verso 12. Pedro diz lá: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Os dois verbos que aparecem aqui estão no modo particípio. Os dois verbos estão aqui no presente. Os dois verbos estão na voz ativa. Isso significa que crente nenhum pode esperar a volta do Senhor Jesus dormindo, nada disso, indolentemente, preguiçosamente. Não! Nós precisamos esperar a volta do Senhor Jesus trabalhando até o último minuto da nossa vida. Nós precisamos. O crente tem que ter uma consciência. E às vezes eu falo isso até brincando aqui para os presbíteros, mas é verdade. Nós vamos descansar na eternidade. O descanso que está preparado para nós é na eternidade, não é aqui. Não é aqui. Aqui nós precisamos trabalhar. E trabalhar bastante. E o nosso trabalho é testemunho para os que estão lá fora. A promessa de Deus, marque na sua Bíblia essa promessa, né? Muitos gostam de destacar promessas da palavra de Deus. Pode destacar essa aí, ó. Deuteronômio 28, 12. E lá: o Senhor te abrirá do seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Olha o texto, ponto e vírgula, ele diz assim: emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Promessa de Deus para o crente que trabalha. Deus vai sustentar a sua casa e você vai ter para dar e não precisar pedir. Então, tinha alguns lá que pararam de trabalhar esperando a volta do Senhor Jesus e já estava tendo necessidade. E Paulo diz: não, não é assim que eu ensinei para vocês. Vocês têm que esperar sim Jesus voltar, mas não vai esperar dormindo, não vai esperar em berço esplêndido. Vocês vão esperar trabalhando, ganhando mais almas para Jesus e trabalhando também, cuidando dos seus interesses também, ao invés de cuidar da vida dos outros, cuida da sua. É isso que está dizendo aí, né? Lá, trabalhando com as próprias mãos, conforme vos ordenando, né? Cuidando do vosso interesse, do que é vosso, ele diz. Então é assim que o crente tem que agir. Concluindo, meus queridos irmãos, a única maneira que nós temos de agradar a Deus e viver de maneira digna diante dos ímpios é crescendo em santidade, no amor e no trabalho. Repita comigo: santidade, amor, trabalho. Santidade, amor, trabalho. Dessa maneira você vai agradar a Deus e vai viver dignamente diante da sociedade, diante dos homens. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Faça a sua oração em nome de Jesus. Se você tem alguma dificuldade com as impurezas, com a imoralidade, se você está aí sendo vencido pelos aplicativos, está sendo vencido pela facilidade, pela facilidade de acesso às pornografias, se você está sendo vencido pela imoralidade desse mundo, até a moralidade desse mundo é a antiga imoralidade, sempre reprovada por Deus. Se você estiver tendo dificuldade nessa área, peça perdão e peça ajuda ao Senhor.
Lembre-se dos ensinamentos. Abstenha, vigie. Tem casamento acabando aí por causa disso. E às vezes o casal tem brigas homéricas por causa da senha do celular. Tire a senha do seu celular. Ou põe a mesma senha com a sua esposa. Lá em casa a minha senha do meu celular é a mesma do celular da minha esposa. Isso é uma bênção, porque isso fica um filtro aqui na minha mente. Eu sei que a minha vida é um livro aberto, então eu tenho que me cuidar. A porta do meu escritório lá em casa nunca fecha. Isso é um filtro na minha mente, para eu não me sentir independente na frente de um computador. Busque o Senhor. Agrade ao Senhor. E viva dignamente diante dos ímpios. Os ímpios podem até achar que você não é bonita, que você não é bonito. Pode até achar que você não é nem tão inteligente assim. Pode até achar, né, que você é muito juvenil, né, muito infantil em muitas coisas. Mas não pode te acusar de indignidade.